Sejam bem-vindos, irmãos, irmãs, todos vocês que vieram celebrar culto de louvor, de adoração ao nosso Deus, esta manhã de domingo, dia do Senhor. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. Vamos ficar em pé em adoração ao nosso Deus. Ó Deus, que tens preparado para aqueles que te amam coisas tão excelentes que sobrepujam o entendimento humano. Infunde em nossos corações tanto amor para contigo que nós, amando-te em tudo e acima de tudo, alcancemos as tuas promessas que excedem quanto podemos desejar, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. Cantemos hino número 8. É
chamada Confissão de Pecados, texto de 1 Epístola de João, 2º capítulo, versículos 1 e 2. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Oremos silenciosamente por um momento, confessando a Deus os nossos pecados. Deus demonstrou seu amor por nós em Cristo Jesus. Filhinhos, escrevam vocês, porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Em Cristo Jesus recebemos perdão, graça, misericórdia, salvação.
Nós vamos louvar a Deus entoando o hino 79. Vamos ficar de pé para cantar 79. Convido as crianças que estão conosco para que venham aqui à frente para esse momento de oração. É um momento de acolhida das crianças, um momento que elas vão descer também para receberem a porção da palavra de Deus que foi preparada para elas essa manhã. Também, logo mais, os adolescentes da igreja vão descer também. E nós vamos agradecer a Deus pela presença delas aqui no nosso meio nessa manhã. Oremos. Nós te agradecemos, Senhor, te louvamos, agradecidos por esta hora, porque nós poderíamos estar em muitos lugares, mas estamos aqui, estamos reunidos como teu povo, a tua igreja. Muito obrigado. E de forma especial, Senhor, nós te agradecemos pela presença das crianças, dos pré-adolescentes, adolescentes da igreja. Nós te agradecemos, Senhor, porque eles também fazem parte da igreja e dão muita alegria, trazem energia e esperança para a nossa comunidade de fé. Agora, Senhor, dispensa a tua bênção, teu grande amor sobre todas as nossas crianças, as que estão aqui, as que não vieram esta manhã, por algum motivo, onde quer que se encontrem, todas elas sejam cuidadas, abençoadas e protegidas por Ti. E estas crianças que vão descer para a classe da escola dominical, juntamente com os adolescentes também, que vão receber a porção da Tua palavra, um momento de meditação,
nós pedimos que o Teu Santo Espírito esteja sobre elas, sobre aqueles que vão falar para elas, que todos sejam iluminados pelo Teu Santo Espírito. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus, que foi criança e que amava as crianças. Amém. Deus as abençoe. Elas podem descer. O Guilherme, acho que não sei se é o Guilherme que vai dar a Bárbara, o presbítero Fábio Lima, as crianças, os adolescentes lá embaixo, nós aqui em cima, todos vamos nos dedicar a ouvir a palavra de Deus nesta hora. Oremos todos juntos com a oração por iluminação que se encontra em nosso coletivo. Deus de toda a graça, não podemos viver só de pão, mas de toda a palavra que procede da tua boca. Faz com que tenhamos fome da tua palavra, para que sejamos alimentados hoje pelo pão da vida, Jesus Cristo, nosso Senhor, em cujo nome oramos. Amém. A primeira leitura da Sagrada Escritura se encontra no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler no capítulo 16. Livro de Atos, capítulo 16, do versículo 9 até o 15. Mesmo assentados, mas com reverência, vamos receber esta porção da palavra de Deus. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nós vamos fazer a leitura do Salmo 67.
Vamos ler de forma alternada, como se encontra na nossa ordem litúrgica. Vamos ficar de pé. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guias a terra às nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Que Deus nos abençoe e todos os confins da terra o temerão. Do livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 10. Apocalipse, capítulo 21, o versículo 10. Depois, vamos para o versículo 22. E aí leremos até o quinto versículo do capítulo 22. Então, capítulo 21, verso 10. Depois, pulamos para o verso 22. E me transportou em espírito até a uma grande e elevada montanha, e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Verso 22. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca, jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está escrito o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Palavra de salvação. Vamos entoar a primeira estrofe do cântico Buscai Primeiro, o 136. Buscai primeiro
Leitura do Evangelho de Jesus Cristo, Evangelho segundo João, capítulo 14, versos 23 até o 29. João, capítulo 14, versos 23 até o 29. Depois cantaremos a segunda estrofe do cântico. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo que eu disse. Deixo a paz a vocês, a minha paz os dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Vocês me ouviram dizer: vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso eu digo agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Palavra de salvação. A missão da Igreja é testemunhar o Evangelho de Cristo ao mundo. E a Igreja o faz de muitas maneiras, cultuando a Deus no templo, como nós estamos fazendo agora, proclamando Jesus Cristo através das obras de evangelização e a obra missionária, promovendo a educação cristã, a educação teológica, realizando diaconia, a ação social da Igreja, e assim de muitas maneiras. Tudo o que a Igreja faz, ela o faz para cumprir a sua missão de testemunhar o Evangelho de Jesus. Não devemos, porém, esquecer que essa missão primeiramente é de Deus. Não é da Igreja, é de Deus. Deus, por seu grande amor, deseja salvar o mundo, preservar e redimir toda a criação. Para isto, Deus, o Pai, enviou
Jesus, o Filho. Para isto, o Pai e o Filho enviaram o Espírito Santo, no texto do Evangelho chamado de Consolador, Conselheiro, como nós ouvimos nessa tradução. Para isto, para cumprir a missão de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo enviam a Igreja. A Igreja existe porque a missão de Deus existe. A Igreja é coparticipante dessa missão divina. A Igreja é instrumento nas mãos de Deus para a realização dessa missão. E tudo isto deve nos fazer pensar como temos cumprido a missão de Deus neste mundo. Aqui, no lugar onde o Senhor nos colocou como parte da sua Igreja. O quanto estamos sensíveis e atentos aos desafios e às oportunidades para o cumprimento dessa missão. O quanto estamos dispostas, apesar de nossas limitações, a nos engajarmos nessa missão de Deus no mundo. Eu creio que o texto do livro de Atos dos Apóstolos, proposto pelo lecionário cristão para este domingo, texto que acabamos de ler nesta liturgia da palavra, eu penso que esse texto nos ajuda. Ele nos ajuda nessa reflexão sobre a missão de Deus e sobre a nossa participação na missão de Deus. Lemos um texto no livro de Atos dos Apóstolos que necessita de uma explicação adicional para a sua melhor compreensão. Faz-se necessário ampliarmos um pouquinho a nossa visão para compreendermos bem o contexto onde o nosso texto se encaixa. Encontramos-nos aqui após a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Paulo havia viajado muito, plantado a semente do Evangelho em muitos lugares, diversos lugares. Agora, passado algum tempo, o apóstolo pretende revisitar aquelas cidades por onde ele havia passado. E ele pretende revisitá-las a fim de fazer um acompanhamento pastoral. Ele queria ver como estavam aqueles crentes novatos. É isto que nos diz o versículo 36 do capítulo 15 do livro de Atos. Alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. Era este o plano, uma visita pastoral. Acontece que Paulo e Barnabé se desentenderam. Barnabé queria levar João Marcos na viagem. Paulo não concordou, porque João Marcos anteriormente os havia abandonado na primeira viagem missionária. Ele tinha pulado fora do barco no meio do caminho e Paulo não gostou. O versículo 39 do mesmo capítulo 15, ele diz assim: houve tal desavença entre eles que vieram a separar-se. Foi esse o resultado. Barnabé pegou João Marcos e viajou para Chipre. Paulo pegou a Silas e viajou para a Síria. Ou seja, cada um foi para um lado. Depois disso, já no capítulo 16 do livro de Atos, vemos que, passando pela cidade de Listra,
Paulo tomou o jovem Timóteo, que passou a acompanhá-los também na viagem. Nos versículos 6 até o 8 do capítulo 16 do livro de Atos, nós lemos assim: e percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não deixou, não permitiu. E tendo contornado Mísia, foram a Troade. Esse trecho ele é muito curioso. Paulo, juntamente com seus companheiros, está iniciando a segunda viagem missionária. E algo estranho acontece. O texto diz claramente que eles quiseram ir para um lugar, mas o Espírito Santo não deixou. Depois, insistindo, eles quiseram ir para um outro lugar, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Isso é muito significativo. Pelo que parece, o plano de Paulo era chegar até a grande cidade de Éfeso, mas o Espírito não estava deixando. Apenas mais tarde ele chegaria lá. Por ora, o Espírito Santo não estava permitindo. A Bíblia não fala como é que o Espírito estava agindo para impedir a viagem. Mas, claro, nós podemos imaginar desencontros, acidentes, mau tempo, entre outras coisas, poderiam estar acontecendo ali naquele momento para impedir o avanço do apóstolo. O fato é que Paulo, Silas e Timóteo, e provavelmente Lucas, o autor, o escritor do livro de Atos dos Apóstolos, provavelmente eles tiveram que contornar aquela região e por isso foram parar na cidade de Troade. O apóstolo Paulo e seus amigos precisaram mudar seus planos e talvez agora não soubessem bem aonde ir, qual caminho tomar, para qual cidade rumar. E é aí que nós chegamos ao texto que nós lemos hoje no livro de Atos. Deus vai se manifestar de uma forma extraordinária. À noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos, venha para cá. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. De noite, Paulo tem uma visão. Um homem, um varão macedônio, lhe fala aos ouvidos e ao coração: passa a Macedônia e ajude-nos. Trata-se de uma súplica, um pedido de ajuda. A missão começa naquele lugar com esse pedido de socorro. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Isso deve nos fazer pensar quais são os pedidos de ajuda ao nosso redor. Quem tem suplicado o nosso auxílio, individualmente ou como igreja? Quais são os pedidos de socorro na nossa família, na nossa vizinhança, no entorno da nossa comunidade de fé?
Quem está gritando, vem para cá, me ajuda? Temos ouvido às súplicas? Temos atendido a esses pedidos de socorro, a esses chamados? Na continuação do nosso texto bíblico, nós lemos o seguinte: tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte a Neápolis. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nesta cidade permanecemos alguns dias. Vemos, portanto, que, seguindo a orientação de Deus, Paulo e seus companheiros de missão chegaram até a cidade de Filipos, na região da Macedônia. Isso significa que Paulo, vindo do Oriente para o Ocidente, acaba de entrar na Europa. E a primeira cidade do continente europeu, onde eles vão se demorar por alguns dias, é justamente Filipos, localizada na Grécia. Segundo o versículo 12, Filipos é cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Era a principal cidade da Macedônia, reconstruída por Filipe, pai de Alexandre o Grande, por isso chamada de Filipos, reconstruída pelo pai de Alexandre Magno em 356 a.C. Filipos, desde o ano 31 a.C., tornara-se colônia romana, gozando de muitos privilégios: administração autônoma, direito romano, isto é, direito dos cidadãos residentes lá no território italiano, no território da capital do Império. Assim, Paulo e seus amigos entram em uma importante cidade do Império Romano, e, como era de costume, eles procuram, em primeiro lugar, os judeus, antes de se dirigir e pregar aos pagãos. Paulo sempre ia até as sinagogas dos judeus. E aqui o nosso texto traz um detalhe interessante. No dia sagrado dos judeus, o sábado, eles saem para fora da cidade, vão até junto de um rio, pois foram informados a haver ali um lugar de oração. E o texto completa: e assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. O detalhe interessante é o fato de não se falar aqui em sinagoga, mas sim em lugar de oração junto ao rio. Também interessante é o fato de o texto não referir a presença de homens, mas apenas de mulheres. Isso nos leva a concluir que naquela cidade havia poucos judeus e por isso não havia sinagoga. De fato, era necessário um número mínimo de pelo menos 10 judeus para se organizar uma sinagoga judaica. Ao que tudo indica, a maioria da comunidade ali reunida era formada de mulheres. Paulo havia tido a visão de um varão, um homem macedônio, mas, surpreendentemente, ao entrar na Macedônia, ali na cidade de Filipos, é com um grupo de mulheres que ele vai se encontrar. É nesse contexto que Paulo, Silas, Timóteo e Lucas vão falar a respeito de Jesus Cristo. Do meio daquele grupo de mulheres, o texto de Atos dos Apóstolos destaca uma figura em especial. Certa mulher
chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Esse texto fornece poucas, mas importantes informações acerca dessa mulher. Lídia era imigrante, vinda de Tiatira, cidade da Ásia Menor, cidade famosa pela fabricação de tecidos. Devia ser uma comerciante rica, pois negociava púrpura, um tecido de luxo, um artigo de luxo naquela época. A respeito de Lídia, porém, o texto relata logo a seguir: o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. O Senhor vai usar Paulo para falar diretamente ao coração de Lídia. O coração, na linguagem bíblica, é um órgão muito importante. É a sede dos sentimentos, dos pensamentos, dos planos, dos sonhos, das decisões. E o coração de Lídia é aberto para as palavras de Paulo. Deus quer o coração do homem e da mulher. E somente Deus pode abrir o coração do homem e da mulher para acolher o Evangelho. Foi isso que aconteceu com Lídia naquele dia, e é isto o que nós cremos que pode acontecer com outras pessoas ao nosso redor, nos dias de hoje também. Quando realizamos a missão da igreja, quando testemunhamos o Evangelho de Jesus Cristo, nós o fazemos com toda a humildade, submetendo-nos à vontade soberana de Deus. Não somos nós quem convertemos ninguém, não somos nós quem trazemos ninguém para a igreja de Cristo. Ao cumprirmos a nossa missão, seja do jeito que for, pedimos a Deus que abra os corações das pessoas para que elas compreendam, para que elas sejam tocadas pelo Evangelho, assim como aconteceu com aquela mulher, Lídia, em Filipos. O último versículo do nosso texto apresenta-nos as seguintes informações. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos fez este pedido: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. Com o coração aberto para a palavra de Deus pregada por intermédio de Paulo, Lídia pede o batismo. Batismo que é a presença da graça de Deus na vida do crente. Batismo que é o selo da união do crente com Cristo Jesus, na sua morte, na sua ressurreição. O coração de Lídia sofre uma tremenda transformação, tanto assim que não somente ela, mas toda a sua casa passa pela água do batismo. Talvez Lídia fosse uma mulher solteira ou viúva, pois o texto não menciona marido. E ao que parece, ela encabeça, chefia a sua casa. Lídia devia ser realmente uma mulher muito influente, pois não somente se submete ao batismo, mas fez batizar toda a sua casa. Podemos imaginar aí
filhos, outros parentes que talvez morassem junto com ela, servos, escravos, empregados, já que devia ser uma mulher rica, negociante de púrpura. Surpreende também o seu pedido a Paulo e aos seus companheiros: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. Acolher apóstolos e mestres em casa, acolher profetas e pregadores itinerantes em casa. Isto fazia parte da etiqueta cristã. Tratava-se de uma regra de solidariedade e de boa educação cristã naquela época. Em suas cartas, o apóstolo Paulo, mais de uma vez, menciona a necessidade da hospitalidade enquanto virtude a ser exercitada entre os crentes. Os cristãos devem ser hospitaleiros, devem receber bem os domésticos da fé, devem ser acolhedores. É isto o que Lídia está propondo a Paulo. Ela, recém-convertida, quer acolher os apóstolos em seu lar. O coração aberto de Lídia leva à casa aberta de Lídia. Casa aberta para os apóstolos, para o Evangelho, para Deus, para outras pessoas. A casa de Lídia, nós sabemos, vai se tornar o primeiro núcleo cristão na Europa. É o início da igreja de Filipos, para a qual o apóstolo Paulo mais tarde escreverá a carta aos Filipenses. Pois é isto que tem que acontecer com aqueles que se dizem cristãos. Tem que ter o coração aberto, tem que ter a casa aberta, isto é, tem que ter disponibilidade para Deus. Foi isto que aconteceu com Lídia, e é isto que precisa acontecer com a gente também. Ao pensarmos na realização da missão da igreja, devemos considerar isto. Passa a Macedônia e ajude-nos. Quais são os pedidos de ajuda ao nosso redor? Os desafios e as oportunidades para a missão podem estar passando justamente, exatamente por esses pedidos, e nós deveríamos estar atentos e sensíveis a esses pedidos. O Senhor lhe abriu o coração. A missão é de Deus e Ele a realiza onde Ele quiser, com quem Ele quiser. Ele é quem abre os corações das pessoas para que acolham o Evangelho. A igreja tão somente é instrumento seu para a realização desse serviço. Venham ficar na minha casa. O coração aberto leva à casa aberta. Essa abertura de mente, de coração, essa abertura da casa e da vida para Deus, para o Evangelho, para os irmãos, essa disposição e essa disponibilidade são fundamentais para a missão. Quem é fechado ou quem se fecha em si mesmo não tem como participar da missão de Deus. Que Deus, o Senhor, nos torne cada vez mais atentos, mais sensíveis aos pedidos de ajuda.
que Ele nos torne cada vez mais submissos à Sua vontade, ao Seu Espírito, e que Ele nos torne cada vez mais abertos, mais disponíveis para o Seu serviço. Amém. Amém. Em resposta à palavra de Deus que foi lida, que foi meditada, que foi pregada, nós vamos reservar este momento para oração de intercessão. É o momento da oração da igreja, quando cumprimos a nossa missão também, intercedendo pelos irmãos, intercedendo pelo mundo, intercedendo pela igreja. Então, nesta hora nós vamos apresentar aqui os nossos motivos de oração. Temos no nosso informativo uma lista muito grande de pedidos de oração. Não vamos esquecer estes pedidos nesta hora. São muitos nomes, são muitos motivos. Eu quero destacar aqui apenas um deles. Vamos continuar orando em favor da nossa irmã Edna Iso, que continua hospitalizada, está na UTI. Nós tivemos recebemos uma notícia muito alegre, muito feliz ontem, de que, aliás, pelo que as filhas da Edna nos passaram, os médicos disseram assim: se vocês estavam pedindo um milagre, ele aconteceu. A Edna estava numa situação muito grave, muito delicada. E ontem foi retirada a ventilação, a sedação da ventilação, e ela está respirando sozinha já. Isso é um milagre, pelo quadro em que ela se encontrava, muito grave. É claro que a situação dela ainda é muito delicada, a pneumonia, ela está com outros problemas, outras alterações. Mas Deus vai nos surpreendendo, assim, e a gente agradece a Deus por essa melhora dela, e a gente deve continuar intercedendo pela nossa irmã e por sua família, seu esposo, suas filhas, os seus queridos. Então, junto com a Edna, nós vamos colocar aí os nossos motivos de oração. Se os irmãos e as irmãs têm algum motivo especial de intercessão que gostariam de apresentar, esse é o momento oportuno. Alguém gostaria? O meu netinho Tobias, que está em tratamento, ele já ultrapassou aquela fase da quimioterapia. Semanalmente ele tem que voltar ao hospital para fazer o tratamento de toda criança que passa por aqui, tem que fazer ao longo de um ano, mais ou menos. Sim. E a minha sogra aqui se encontra numa situação muito difícil. Então vamos continuar orando também, Esses dois nomes estão aqui no nosso boletim. O Tobias, que continua o seu tratamento, e a dona Nésia, que se encontra acamada, naquela situação bem difícil, que nós sabemos, inconsciente. Vamos continuar orando também pela dona Nésia e por sua família. Então, por alguns instantes em silêncio, nós vamos orar, colocando esses motivos, tudo aquilo que trouxemos no nosso coração, na nossa mente aqui nesta manhã, vamos depositar junto ao trono da graça de Deus nesta hora de intercessão.
Deus Todo-Poderoso, em Jesus Cristo, Tu nos ensinaste a orar e a oferecer nossas petições a Ti, em nome dEle. Guia-nos pelo Teu Espírito Santo, a fim de que nossas orações pelos outros possam servir à Tua vontade e mostrar Teu amor fiel. Pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Esse é o momento do ofertório, momento de dedicação, consagração das nossas ofertas, das nossas vidas. Como já se estabeleceu como costume aqui na igreja, desde o início da pandemia, esse ofertório tem sido realizado de forma virtual. Os irmãos já têm depositado, feito suas transferências diretamente na conta da igreja. Então, aqueles que fizeram isso durante a semana, nós os convidamos para esse momento de dedicação. Aqueles que não fizeram ainda, terão a oportunidade nesta semana de fazê-lo, e nós vamos agradecer ao Senhor. É muito mais do que a dedicação do dinheiro, da oferta material, nós bem sabemos. É a entrega do nosso próprio coração, é a entrega dos dons, dos talentos, é a entrega da nossa vida, do nosso tempo para Deus. Então, é nesse espírito que nós vamos entoar o hino 97 do nosso inário, da primeira até a terceira estrofes, só a Ti o louvor. Enquanto cantamos, nós apresentamos ao Senhor a nossa gratidão. Depois de cantarmos essas 3 estrofes, nós vamos orar dedicando a Deus as nossas ofertas, agradecendo pela sua providência, e por fim, depois da oração, cantamos a última estrofe. Vamos ficar de pé. Consagração das nossas vidas e das nossas ofertas. Como motivo especial de gratidão, nós colocamos aqui os aniversariantes desta semana. E hoje mesmo, o aniversário da diaconisa Jair. Acho que ela está lá fora, né? Está de plantão ali, a diaconisa Jair. Nós agradecemos a Deus pelo dom da vida e por mais um ano que concede a nossa irmã e aos demais aniversariantes aqui. Seus nomes estão no nosso boletim e nós vamos agradecer. Os irmãos, alguém quer colocar mais algum motivo especial de gratidão a Deus nesta manhã? Muito bem. Deus tem cuidado de nós
certamente todos nós teremos muitos motivos, né, pelos quais agradecer, das coisas pequenas até as coisas maiores. Mas vamos agradecer nesta hora em oração, enquanto dedicamos aqui também as nossas ofertas. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos agradecidos, Pai de amor, pelo teu cuidado, pela tua providência na nossa vida pessoal, enquanto família, enquanto igreja. O Senhor tem cuidado de nós. A tua providência de graça, misericórdia, tem se renovado sobre nós a cada manhã. E por isso, Senhor, nós te louvamos agradecidos nesta hora. De forma especial, te agradecemos aqui pelos aniversariantes da igreja nesta semana. E te louvamos pela vida da diaconisa Jair, que completa mais um aniversário de nascimento neste dia. Que as tuas bênçãos, ó Deus, continuem sobre a vida da nossa irmã e de todos os demais aniversariantes desta semana. Deus eterno, agora com a nossa gratidão por aqueles que têm se recuperado de suas enfermidades, a nossa gratidão por aqueles que têm tido o sustento, o pão de cada dia, o trabalho, a nossa gratidão, Senhor, por tantas bênçãos, a nossa gratidão, nós te pedimos que tu recebas também as nossas ofertas materiais, os nossos dízimos, aquilo que transferimos, depositamos para a conta da igreja, a fim de que o trabalho continue sendo realizado aqui neste lugar. Nós te agradecemos, Senhor, e a ti consagramos, a ti dedicamos estas ofertas e dízimos, e pedimos que o Senhor continue abençoando o teu povo, a fim de que permaneçam assim, sempre generosos nas suas doações, nas suas contribuições na vida da igreja. Mas muito mais do que isso, Senhor, mais do que o dinheiro, é a nossa vida, o nosso tempo, a nossa disponibilidade, a nossa disposição para o trabalho, para a missão da igreja. É isso, Senhor, que nós queremos consagrar, entregar também sobre o teu altar como um sacrifício de louvor nesta manhã. Recebe, Senhor, a nossa vida, o coração que a ti dedicamos nesta hora. Nós oramos assim agradecidos em nome de Jesus, o Senhor da igreja. Amém. Amém. Vamos cantar a última estrofe? Irmãos e irmãs, esta é a mesa do Senhor, e o nosso Salvador convida todos aqueles que nele creem para participarem desta refeição espiritual,
que Ele mesmo preparou para nós nesta manhã. A mesa é do Senhor. O convite é dele também para cada coração. Todos os batizados com água em nome da Trindade, todos os que têm a Jesus como Senhor, Salvador da sua vida, todos os que estão em paz com Deus, com a Igreja, todos os que se sentem carentes da graça de Deus, são chamados, são convidados, são bem-vindos a esta mesa de comunhão. Nós vamos proceder agora como o Senhor Jesus procedeu naquela última Páscoa com os discípulos. Antes de partir o pão, de distribuir o cálice, o Senhor Jesus rendeu graças ao Pai. Ele proferiu a bênção sobre os alimentos e depois eles participaram daquela ceia. Assim também nós faremos nesta hora. Oremos. Deus onipotente e Pai misericordioso, nós te damos graças porque em tua infinita misericórdia nos deste o unigênito Filho para ser nosso mediador, sacrifício suficiente por nossos pecados e nosso sustento espiritual. Louvamos o teu santo nome, porque nos dás uma viva fé, pela qual somos feitos participantes dos teus benefícios, e também porque, por tua graça, teu Filho Jesus Cristo instituiu e ordenou o sacramento da ceia, para reafirmar nossa fé e confortar-nos na esperança da glória eterna. Concede, ó nosso Deus e Salvador, que pela obra de teu divino Espírito, o sacramento que estamos celebrando em memória de nosso Senhor, concorra para fortalecer a nossa fé no Salvador e a nossa íntima comunhão com Ele. E a Ti, ao Filho e ao Espírito Santo, sejam dados toda a honra, glória e poder, agora e para sempre. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Na noite em que foi traído, o Senhor Jesus tomou o pão, deu graças, como nós fizemos agora. Então, ele partiu o pão e, tendo partido, distribuiu, deu aos seus amigos, os seus discípulos, e disse: tomem, comam, isto é o meu corpo que é dado por vocês. Comam dele todos, façam isto em memória de mim. De igual modo, depois de haverem ceado, o Senhor Jesus tomou o cálice com vinho. Ele ofereceu aos seus discípulos e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Tomem, bebam, isto é o meu sangue que é derramado por vocês. Bebam dele todos, façam isto em memória de mim. Com alegria, com fé e com esperança, nós vamos participar desta comunhão com o nosso Deus.
enquanto entoamos o hino 263. Os presbíteros da igreja distribuirão os elementos da Santa Ceia. Você deve receber esses elementos, segurá-lo consigo, até que todos sejam servidos. E depois que todos forem servidos, aí nós participaremos todos juntos desta comunhão, como um só corpo em Cristo Jesus. Cantemos, louvemos ao Senhor. Todas as vezes que vocês comerem deste pão, todas as vezes que beberem deste cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha de novo. Vamos participar desta comunhão com Deus, com a igreja. Oremos. Ó Deus, que tanto nos amaste, longamente nos buscaste e com ternura nos salvaste, dá-nos a graça de oferecermos a nós mesmos
o nosso querer e tudo o que fazemos como oferenda contínua de gratidão a Ti. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Que Deus abençoe a nossa vida, o nosso coração. Agora que ouvimos a Sua palavra e participamos deste sacramento, sejamos renovados na nossa fé e no nosso desejo de servir ao Senhor na Sua missão neste mundo. A paz de Cristo esteja com todos os irmãos, com todas as irmãs, com aqueles que nos acompanham também pelo Facebook da igreja. A paz do Senhor esteja no seu lar. Vamos saudar o irmão, a irmã, com a paz do Senhor. Onde quer que o Senhor nos coloque nesta semana, ali sejamos portadores da sua paz. Em casa, no trabalho, na escola, vamos ser um sinal da paz do Senhor, um sinal da luz do Senhor, onde quer que Ele nos coloque nesta semana. Nós vamos ouvir a palavra de envio e depois ficaremos de pé e cantaremos o hino final. Vamos na paz de Cristo. Sejamos corajosos e fortes no testemunho do Evangelho entre os homens. Sirvamos ao Senhor com alegria no poder do Espírito Santo. Amém. Vamos ficar de pé? Hino 317. Oh
de Deus os guarde. Que a alegria de Deus os inspire. Que a paz de Deus os envolva. Que a coragem de Deus os sustente. E que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo repouse sobre vocês, irmãos e irmãs, sobre esta igreja e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. Amém. Amém. Nossa gratidão a Deus pela presença de todos os irmãos, todas as irmãs que vieram aqui nesta manhã celebrar este culto de louvor, de adoração a Deus aqui no templo. Também aqueles que nos acompanham pela internet, nossa alegria, nossa gratidão por vocês estarem conectados, unidos conosco aqui nesta hora de celebração. Que Deus os abençoe e que em breve vocês possam estar aqui com a gente, presencialmente, aqui no templo. Eu quero dar as boas-vindas aqui a todos, especialmente ao meu colega, pastor, reverendo Givanildo, que está com a família aqui hoje. Eu ouvi ali, fazia muito tempo que eu não ouvia. Será que é ele? Será que não é? Será que é? Que bom, Givanildo. Seja bem-vindo, você, sua família, Luciana, seus filhos. Muito obrigado pela sua presença. Eu conheci o reverendo Givanildo lá na faculdade de teologia, né? Quando eu ainda era estudante. Que bom, uma alegria, um prazer recebê-los aqui nesta manhã. Espero que vocês tenham se sentido aqui muito bem no nosso meio. É uma alegria para nós a presença de vocês. Que Deus nos abençoe. Quero dar uma notícia boa. O Bruno está fazendo teologia. Não entendi. Está fazendo teologia, meu filho. Ah, é? Olha, a Carolina está dando notícia aí que o filho dela começou a cursar teologia também. Que beleza, que Deus o abençoe aí nesse propósito. Muito bem, então vamos deixar aí os boletins nos bancos da igreja. Eles têm informações importantes para a vida da igreja. Vamos participar da vida da igreja durante a semana também. Aqui estão os pedidos de oração, os aniversariantes da semana, as próximas atividades da igreja. Vamos participar da vida da igreja também durante a semana.
Eu quero reforçar apenas um aviso que está aqui, diz respeito ao bazar beneficente, o bazar diaconal que nós realizaremos na congregação do Jardim Tremembé, é a congregação do nosso presbitério. E nós assumimos um compromisso, né, de realizar uma atividade lá na congregação do Tremembé. Essa atividade será a realização do bazar. Esse bazar será um bazar de roupas e calçados. Nós vamos sim levar para lá muito daquilo que sobrou aqui do nosso último bazar aqui na igreja. Sobrou mais roupa do que calçado, né? Então, se você, irmão ou irmã, quiser nos ajudar, traga, né? Você pode doar, trazer aqui para a igreja até o dia 3 de junho, até esse final de semana, roupas e calçados. Roupa tem bastante, mas você pode trazer mais. Calçado não tem tanto, então se você tiver mais calçados, traga mais calçados. Nesse final de semana, no sábado, dia 4 de junho, um grupo aqui do nosso Ministério Diaconal vai levar, né, tudo lá para a congregação do Jardim Tremembé, para já organizar o espaço, a fim de que no dia 11 esteja tudo pronto para a realização do bazar. Nossos irmãos lá já estão colocando uma faixa, né, na frente da igreja para comunicar, né, a realização do bazar, promover o bazar beneficente. E nós cremos, né, nós esperamos que tenhamos muitos visitantes lá na congregação nesse dia do bazar. Você pode nos ajudar com as suas doações e, claro, com as suas orações também. Contamos com os irmãos e as irmãs. É isso. Vamos todos na paz do Senhor. Que o Senhor nos acompanhe. Um bom domingo, uma semana abençoada para todos os irmãos, todas as irmãs.